Então, com muito prazer, aqui no nosso grupo, Bravo, convido o professor Valério Filho da Costa aqui para a nossa palestra dentro da série Bravo Economia. O professor Valério tem uma carreira de 25 anos já, que é o momento de fundação do projeto Artesanato Furioso, que veio começar em Belém, Pará, também na cidade de origem do Valério, continuou em Campinas, em São Paulo, e também veio para o estado vizinho, né, da João Pessoa, Paraíba. É um projeto de música experimental que seguiu também a teoria da morfologia da obra aberta, que é um paradigma de filosofia da obra, né? Filosofia da música experimental, mas também da música em geral, que é um paradigma desenvolvido pelo professor Valério e que produziu também um doutorado dele e também um livro publicado e várias publicações para falar da carreira do Valério. Ele começou em Belém, depois foi para a Unicamp, onde fez o doutorado em composição, e depois foi para Paraíba, onde no dia de hoje ele é professor de composição no bacharelado, também atuando na licenciatura e especialmente ele é um dos históricos coordenadores da Voice, do PPGM, e também cura as disciplinas, as áreas de musicologia e composição dentro do PPG. E temos também o professor Valério é autor de vários artigos, livros publicados tanto nacionalmente quanto internacionalmente, e um especialista de Gate, de John Gate, e também, eu devo dizer, para além do trabalho composicional, um ótimo artista plástico e visual, né? Que também digamos, que está expressando bastante, digamos, de maneira difusa também na cidade de João Pessoa, nos murais, né? Às vezes eu vejo murais do Valério em lugares onde eu não suspeitava, né? E isso é um grande prazer ter o professor Valério da Costa aqui, e um aplauso para ele. Obrigado, professor Marcelo, os colegas aqui do Bravo, o Marcos, a Heather, muito obrigado pelo convite, né? Porque aqui no atendimento, falar um pouco sobre o meu trabalho. Recentemente, eu participei do Festival Internacional de Música de Canadá, do PPGM em João Pessoa, e justamente para comemorar os 25 anos de carreira e tudo, né? E assim, você estabelecer exatamente o marco de quando começou a sua carreira, é uma coisa que nem sempre é muito simples de fazer na área de composição. A gente está sempre mexendo com música, você tem muitos marcos na sua vida, né? Primeira vez que você pegou no instrumento, primeira música que você fez, o primeiro grupo que você teve, a primeira decisão importante, né? As primeiras peças estreadas, etc. Uma série de marcos que você poderia lembrar. Eu decidi elencar a criação do Artesanato Furioso como marco, porque a partir dessa experiência é como se tivesse dado uma chave na minha cabeça. Eu vou explicar direitinho o que significa tudo isso, né? Mas é um momento em que você descobre que se você não fizer as coisas do seu jeito, a tua carreira como profissional ela vai estar sempre aquém daquilo que ela deveria ser. Então é um momento em que você diz, olha, eu não posso mais me segurar nesses paradigmas que estavam me segurando até agora. Eu preciso, de alguma maneira, pular no abismo, ter a coragem de fazer isso, ter a coragem de me servir, né, da minha capacidade, do meu discernimento. Tem uma frase do Kant lá
esse time que ele chamou o que é esclarecimento, o que é o iluminismo. Temporada de se servir do seu discernimento. Isso aí é a segunda do texto. Ou seja, é o momento em que você aceita o desafio de passar de uma minoridade para uma maioridade. A partir de agora eu vou assumir as consequências das escolhas que eu faço. Não vou mais colocar o cálculo daquilo que eu faço nas mãos de uma escola, ou de um professor, ou de uma estrutura que vem antes de mim, ou da escola de eu vim. A partir de agora, as coisas que eu vou fazer, elas são de minha responsabilidade. Inclusive, aquilo que der errado também. Então, para mim, isso foi o marco. Isso foi em 2000. Em 2000, em Belém, eu já estava fazendo o meu curso de composição no Unicamp, desde 95, eu cheguei lá. E aí, conversando com um amigo meu, que é o Fábio Cavalcante, um cara que estava trabalhando em Belém sozinho, com música eletrônica, com uma série de propostas bastante, eu diria, exóticas, entre aspas, porque o Fábio vocês não conhecem ainda, mas tomara que um dia vocês conheçam. O Fábio é um cara louco. Agora ele está mais tranquilo, que é pai de família, está em Aracaju e tal, mas quando a gente conversou sobre a possibilidade de trabalhar juntos, ele tinha umas ideias muito loucas. Isso foi muito importante para mim, porque a gente queria fazer juntos um conceito. A primeira ideia foi fazer um conceito de música eletroacústica. A coisa já estava automática, porque a eletroacústica ela tinha uma praticidade na época. Né? Se a gente tiver o equipamento, a gente consegue acessar uma série de coisas e montar um conceito de eletroacústica. Basta ter caixas, basta ter uma mesa, etc. E outra coisa, a expectativa de ter realizado o primeiro conceito de eletroacústica da região norte, em 2000. Pensando assim, isso é importante? Eu não achava isso importante, mas eu achava que isso era não é importante no sentido ontológico. É importante ser o pioneiro dessa iniciativa. Mas politicamente eu achei importante. Porque era interessante que alguém de Belém, que não era do mainstream, tomar a iniciativa de fazer isso. E não esperar que algum figurão venha no bucho de algum festival importante ou de alguma verba ou de algum respaldo de mainstream realizar essa atividade. Nós criamos o Artesanato Furioso. Esse nome é um nome que ainda deve muito à tradição europeia. Né? Não sei se vocês já tiveram contato com esse termo, Artesanato Furioso, nas aulas de composição. Isso daí é o nome de um movimento do Arthur Samet e do Pierre Boulez. Mas por quê? Porque o Pierre Boulez fez uma cursa métrica baseado num poema do René Char. O Artesanato Furioso é o nome de um pedaço do poema do René Char. E o nome era muito bacana, artesania, né? Você mexer com matéria de uma maneira ad hoc, in loco, né? E furioso porque a gente estava interessado em realizar uma experimentação radical em cima dessa matéria. No momento foi legal, a gente fez em 2000 uma chamada para colegas para participar dessa experiência. A ideia era entrar num galpão de teatro com as paredes pintadas de preto, com algum equipamento, caixas, assim, cada caixa veio de um lugar diferente, então a gente não tinha aquele set de bonitinho, as caixas iguais. E a ideia era passar uma madrugada improvisando e fazendo som. Então nós fizemos uma chamada interna para colegas. 2000, não tem celular, não tem nada disso. Era a gente conversando, ligando um para o outro, que gostaria de participar. Eu e Fábio. Não apareceu ninguém teve coragem de aparecer. Era uma série de 3 conceitos, à meia-noite, no galpão de teatro, num beco escuro em Belém, que não era uma casa de espetáculo, era só uma porta de ferro com um espaço quadrado dentro. Não apareceram os colegas que iam tocar com a gente, mas apareceu muita gente que estava perdida na madrugada, principalmente punks e headbangers.
gente com garrafas de bebida, eles todos souberam de alguma maneira que a gente ia fazer aquilo. Então foram 3 noites de performance. A gente teve o cuidado de que cada noite fosse diferente. Eu tinha um repertório diferente para cada noite. E que deram muito certo e tiveram casa lotada. Depois dessa experiência, conversando com os colegas da madrugada, a gente descobriu que uma coisa importante tinha acontecido ali naquele contexto. Na época eu achava que tinha acontecido uma coisa importante com a música experimental de Belém. Imaginando, cara, agora a gente tem uma virada de Belém. Porque agora está todo mundo falando música experimental. 3 noites desse negócio foi o suficiente para as pessoas começarem a falar na cidade sobre o que tinha acontecido. E era uma coisa meio iniciática, porque era de madrugada, ninguém soube, não tinha uma propaganda explícita em lugar nenhum. Mas no boca a boca apareceu esse mito lá em Belém. E aí o Artesanato Furioso estava inaugurado, 28 de setembro de 2000. 3 récitas bastante legais. Eu vou colocar aqui uma foto do conceito que a gente fez. Claro. Tem o botão aqui. Se eu quero ver se ele é. Opa. Está Ctrl e clica que abre uma nova imagem. Como é que é? Ctrl e clica, como se fosse aqui também. A Ctrl clique? Tenta aí. Não, Foi não? O botão da direita também faz isso. Pega uma nova. Abrir imagem numa nova. Aí, isso. Isso aqui é uma foto. Eu estou aqui controlando um amigo de som. Tem um pessoal aqui, né, confortável e tal. Isso aqui é um cemitério lá em Belém, chamado Cemitério da Solidariedade. Isso também foi uma resta de madrugada, foi em 2001. A ideia era fazer um concerto envolvendo alto-falantes, envolvendo algumas performances. E nessa época a gente teve uma certa dificuldade, nós marcamos 2 restas. A primeira resta ela foi divulgada por todos os jornais de Belém, como se fosse uma espécie de rave. E aí lotou o cemitério, e era de madrugada, né? Então deu umas 300 pessoas no cemitério, todo mundo fantasiado, a gente fantasiado de vampiro. Eles lotaram o cemitério e aconteceu uma série de confusões. Né? Eles achavam que estavam numa rave, veio gente chapada, teve gente que trouxe violão para tocar junto, teve gente vendendo picolé no meio do set. Deu polícia, no determinado momento que os vizinhos chamaram. Aí, nessa hora, o vigia do cemitério tinha sumido, ele estava com a permissão no papel. Ele sumiu, então a polícia foi me levando até a porta do cemitério. Aí apareceu um advogado bêbado com paletó e gravata, dizendo que eu era cliente dele, e daqui a pouco apareceu o porteiro, o vigia, né, com o papel. Mostrou para o policial me liberou e eu continuei o concerto. Então foi assim, eu acho que um dos eventos mais caóticos na história da música eletroacústica brasileira. Acho que eu não consigo enxergar uma coisa mais caótica. A gente já foi expulso de palco, já jogaram garrafa, etc. Mas esse, de você estar aqui tocando um negócio de alto-falantes e ter uma roda de violões do lado, tocando Raul Seixas, foi algo assim. E na hora eu pensei, cara, isso que está acontecendo é horrível, já estava com medo até de, sei lá, ser agredido ou coisa parecida. Mas é incrível também, é um negócio que está acontecendo, jamais acontecerá, nunca mais acontecerá. Isso aqui é a segunda noite. Na segunda noite, eu recebi todo mundo na porta, expliquei rapidamente o que ia acontecer. Gente, olha, é assim, sabe? Muitas pessoas que foram na véspera não vieram porque foram enganadas, porque era para ser uma festa, e o som era ruim pra caramba, os barulhinhos, né?
gente queria dançar. Enquanto a gente tocava, a gente passava o som no segundo dia à tarde, estava testando as caixas, aparecia uma pessoa com um CD pra gente, olha, eu vim aqui ontem e, pô, parabéns pelo trabalho de vocês e tal, mas eu queria sugerir aqui um CD que eu gravei, é um CD de festa, tipo, melhores da Jovem Pan, sei lá, coisa assim. Aí pra vocês, tá? A gente agradece, pô, obrigado, não vai rolar. Foi desse jeito. É bom o Fábio tá me vendo porque ele me colocou aí. E aí, isso é a segunda noite. Então você tem uma cena em Belém, no começo do século, né, que era profundamente marcada por uma composição musical baseada no que eu chamava de curto prazo. Né? A gente tinha pouquíssimo tempo para montar um repertório, então a gente teve que criar maneiras de fazer música. E assim, maneiras de fazer música lançando mão de estratégias de notação, roteiros, planejamento composicional normal. De modo que o contexto definiria de forma assim, contundente tudo aquilo que ia acontecer. Então, quem é que ia tocar com a gente, qual era o equipamento disponível, como é que era o espaço. A gente jogava tudo isso numa máquina de fazer programa e saíam as peças. Então, nessa época, você vai ver muitas peças nossas com o nome de Dia da Semana. Vai ser o cartaz, são fotos lá. Você. Por exemplo, aqui. Música para sexta, três músicas para sexta, essa música do Fábio. Por que era para sexta? Porque ele teria que fazer essa música na terça-feira para tocar na sexta. Então ele disse que é a música para sexta. E o artesanato foi criando, tem música para quarta, música para sábado, música para terça, não peça nenhuma. Porque não dava tempo nem de dar nome para as músicas. Tá. A ideia de composição de curto prazo é uma coisa que a gente teve, um desafio que a gente teve que se colocar. Se você precisasse, para daqui a uma semana fazer um concerto, você teria condições de fazer isso ou não? No ambiente acadêmico, onde a gente vinha, não. Em hipótese alguma. Aliás, era difícil tocar nossas músicas na gravação. Difícil. Eu tenho para mim que aqui no Nordeste é muito mais fácil fazer música. Muito mais fácil do que era em São Paulo. São Paulo, você tinha por parte dos colegas instrumentistas, tinha um preconceito enorme com a música que você estava lá propondo. Era aquela mendicância, você ia com a partitura, de colega em colega para ver se alguém tocava, se tocava pelo menos letra para música. E isso para nós era um princípio muito grande. Né? Eu quero fazer música, eu tenho um projeto artístico para extravasar, para colocar em curso. E isso é um obstáculo objetivo. Então a gente precisa saber fazer uma música, até um programa inteiro, 1 hora de concerto, seja lá quando for, com quem for e com o equipamento que tiver na mão. Isso virou uma espécie de diretriz. Não. Uma espécie de diretriz do período, sabe? Se eu não for capaz de fazer música com os meus próprios recursos, na minha própria circunstância, usando o contexto como referência, então eu vou estar sempre dependendo de alguma estrutura que eu não controlo. Isso para mim era limitador. E o artesanato furioso foi uma espécie de um momento de experimentação radical dessa possibilidade de fazer uma música sem concessões, só que ao mesmo tempo utilizando os recursos disponíveis. Existe uma espécie de contradição aí que foi elaborada depois, quando eu volto para o Unicamp e vou conversar com os colegas da área de composição a respeito da implementação desse modelo lá. Então, junta todo mundo numa classe como essa de compositores e a gente discute a possibilidade de fazer uma grande ocupação do espaço da Unicamp. Olha, gente, a gente tem que fazer uma temporada de concertos. Não pode mais ficar um concerto por ano, quando tem. Não, tem que ser uma temporada de concerto mensais, pelo menos um por mês, pode ser 2, e a gente tem que dar conta de criar esse repertório, criar programa e todo mundo tem que participar. E aí o debate foi o seguinte, olha,
Isso é logisticamente impossível, porque até a gente montar os grupos instrumentais para tocar a nossa música, até a gente conseguir permissão para ocupar as salas, até a gente conseguir o equipamento, até a gente conseguir... Eu estava vendo desfilar na minha frente as mesmas questões que a gente colocou em Belém. Falei, olha, a gente precisa mudar radicalmente a metodologia. A abordagem tem que ser outra. A abordagem tem que ser uma abordagem de curto prazo, ela tem que ser uma abordagem contextualista, radicalmente contextualista, e a gente precisa parar com esse negócio de escrever música para os outros tocar. A gente precisa tocar também. Porque isso faz parte do pacote. Se eu toco a minha música, então as chances dela ser tocada é maior. E eu posso tocar a sua música, e você tocar a minha. Vamos fazer um grupo que monta os conceitos? Vamos. Então, reuniões mensais para saber quem é que tem propostas, como é que faz para realizar as propostas de todo mundo. E nisso foram temporadas e mais temporadas e temporadas. Foram 5 anos de temporada. Com conceitos mensais, pelo menos um. E de música instrumental, misturada com música eletrônica. E depois começou uma rotina de conceitos de eletroacústica também. Então você tinha, no mesmo mês, numa semana, um conceito de alto-falantes, e na outra semana, um conceito no auditório, com todo mundo tocando e se ajudando. E isso funcionou. Então, veja, Por que eu digo que começa ali a minha experiência como profissional estrito senso? Porque foi produzida uma metodologia. Foi produzido um lugar de onde eu posso tirar as minhas coisas, sempre que eu precisar, sempre que eu quiser. Não estou mais dependente de uma estrutura a priori, que se não funcionar bem, isso me impede de trabalhar. Não tenho mais isso. Então é ali que eu começo a calcular, que começa a tal da carreira. Esse virou um objeto de pesquisa, né, de como fazer isso e das formas mais variadas. O artesanato furioso aí de Belém, deixa eu só mostrar mais um pouquinho aqui. Ó, aqui tem uma foto de um cello, né? Isso aqui era uma peça para sons gravados de cello improvisando. Isso daqui era uma peça para enxadristas amplificados. A gente conversou com o pessoal da Associação do País de Xadrez, eles vieram tocar com a gente. Então eles toparam fazer 2 partidas simultâneas com um microfone no relógio. Aí você tinha os sons das peças do relógio e tal, e a gente misturava com sons de tambores e amplificava tudo, e depois criava sons de batistaca. E aí depois a gente criava uma grande textura catática, que eles acabavam de jogar e a gente continuava improvisando em cima desse som. Mas era xadrez rápido, né? Então, você pode operar, rarefazer o resultado dependendo da minutagem do relógio. Então, uma partida de 1 hora não consome, uma partida de 5 minutos para todos. Nesse caso, a gente quis fazer partidas de 10, se não me engano, 10 minutos, que é dentro da performance. Se for de 5, é mais rápido ainda, porque você está operando o instrumento, né, conforme as matérias de jornal dessa noite aí. Isso aqui foi outra performance num galpão de teatro também, num porão. Tinha violoncelo, tinha eletrônica. Isso foi em 2002. Aqui o jornal. Você vê que em Belém virou uma espécie de marca, né? As pessoas sabem do artesanato furioso até hoje lá. Isso aqui foi em 2003, a gente resolveu articular uma ponte têncil no interior do Pará. A ideia era pôr em vibração estruturas arquitetônicas. Então a gente juntou um monte de gente com baquetas e nós percorremos a ponte percutindo. A gente precisou driblar o público. Lembra da primeira vez que a gente não falou para ninguém do lotou? Então agora as pessoas ficaram sabendo que a gente ia tocar e ficou todo mundo querendo me ver. Só que aqui era muito perigoso o público vir. A gente teve que driblar o público. A gente deu outra data, outro lugar. Fizemos e depois a gente apareceu. Nós já fizemos. Aqui a gravação. Mas você vê, a gente está
está indo, aqui está no comecinho ainda, vai batucando, a ponte tinha 2 km de extensão, começou a chover. Isso aqui é a última foto que a gente conseguiu fazer, que é quando caiu o toró e a gente quase chuva amazônica, tá? A canção da chuva. É. E a Aí parte teve várias outras performances. Bom, depois que a gente passou pela experiência do artesanato grosso em Belém, ficou um pouco difícil voltar para o curso de composição e eu estava terminando o curso de avaliação e continuar dentro daquela perspectiva da peça de fim de semestre com a banca, dar uma nota e tal. Eu lembro que começaram os primeiros conflitos com os professores nessa época, porque eu coloquei o problema da performance como algo fundamental. Olha, a gente está aqui, meu curso tinha 6 anos, né? Eu estou aqui no 6º ano do meu curso e a gente nunca performou. A gente nunca juntou os alunos de composição e fizemos música juntos, nunca. E eu acabei de vir lá de Belém, 3 noites de concerto, em que a gente, com pouco planejamento, com poucos dias de preparo, a gente conseguiu fazer 3 concertos muito bons. Se essa fosse, se a ênfase do curso fosse isso, fosse a performance, acho que a gente ia se desenvolver muito mais. E aí a questão é a seguinte: existe um mercado de trabalho para composição? Sinceramente, não. Não a composição que a gente pratica na academia. Existem muitos compositores em atividade no mundo do trabalho. Mas uma composição de caráter escritural, especulativa e focada na ideia da originalidade, ela eventualmente só vai ter um espaço no mundo do trabalho. É muito eventual mesmo e muito dependente de estruturas políticas. Porém, se, como parte da formação dessas pessoas que vão eventualmente entrar no mundo do trabalho, você tivesse uma parte de produção, realização de eventos, performance, gravação, tivesse uma série de atividades que têm contato direto com o mundo do trabalho, essas pessoas poderiam ter uma supervisão lá fora. A gente colocou isso na cabeça lá no finalzinho do curso. Então começou uma queda de braço metodológica. E os estudantes que estavam refletindo sobre isso acabaram criando uma proposta de reformulação do curso de composição. Toda detalhada, como é que é carga horária, como é que é disciplinas de TGV, como é que é a relação, qual é o papel do projeto individual do aluno no curso. E no meio dessas propostas veio a ideia de criar um encontro nacional de compositores. Porque a gente está enfrentando aqui essa questão, nós estamos conseguindo, de alguma maneira, produzir, do nosso jeito, uma solução para isso. Não seria muito legal que a gente trocasse com outros colegas do país, né, com experiências parecidas? E foi aí que nasceu o Oicum. Era um encontro nacional de compositores universitários por causa disso. A ideia era montar uma espécie de federação de alunos de composição, mas depois virou uma coisa mais geral, e trocar ideias de como fazer música na academia, dentro do curso de composição. O curso de composição sempre foi um curso muito à parte, né, do fluxo do curso de música. Enquanto está todo mundo envolvido com projetos artísticos, tocando, e tem orquestra, tem coral, tem não sei o quê, está todo mundo ali, os alunos de composição sempre estão meio num universo à parte, né? Andam um pouco com os colegas, às vezes nem conhecem os colegas de música. É uma realidade muito de uma pessoa, você pega um plano de composição que está reclamando que a música não é tocável. Mas você já conversou com os colegas sobre tocar essa música? Não. E a pessoa não sabe quem são os colegas da própria turma. Não anda com os colegas, só anda entre eles, os alunos de composição. E se for um aluno de outro ano, também não conhece. Então, fica todo mundo meio isolado, cada um cuidando da sua parte do público. E o tempo vai passando, né? Então,
Então a gente já sabe, não, isso precisa ser quebrado de alguma maneira para que esse pessoal tenha uma formação completa. Eles vão ter uma chance maior de chegar no mundo do trabalho e fazer alguma coisa, ter algum molejo, né? Se botar um grupo na sua frente, você consegue ensaiar esse grupo. Você deveria aproveitar o tempo na UFRN para aprender a fazer isso. Você tem recursos, tem que ter um ambiente, né? Tem colegas que tocam, tem equipamento, tem tudo. Então você precisa treinar essa expertise. Não só fazer boa música, uma música legal, interessante e tal, mas tocar essa música e fazer ela funcionar. Então é um projeto que ele parte dessa necessidade. Eu preciso ser capaz de fazer isso. Eu estou num país periférico, na periferia de um país periférico, e eu preciso ter alguma autonomia nesse sentido. Nesse processo, você vai quebrando uma série de avatares, uma série de paradigmas que estavam apostos como verdades absolutas. Obviamente. Eu não preciso chutar pela milésima vez o cachorro morto da música conservatorial, dizer que isso daí precisa ser superado, que a gente vem de um viés neopositivista e blá blá blá, todo mundo sabe disso. Só que a gente não tem coragem de mexer nos nossos currículos nesse sentido. Quebrar de uma vez por todas com essa maneira de pensar e fazer música e propor uma coisa mais voltada para o nosso próprio contexto. Isso é um processo que é muito difícil de fazer, por mil motivos, né? Mas quando você se coloca em movimento nesse sentido, você percebe a necessidade de criar condições de que isso em algum lugar, de alguma maneira, aconteça. É por aí que a gente vai respirar. Agora, eu estou falando de composição na academia, ainda estou usando uma espécie de lugar comum aqui com vocês, né? Quando eu falo em composição, todo mundo meio que sabe do que eu estou falando. Agora, quando eu falei em escrituralismo especulativo, vocês entenderam o que eu estava falando? O que eu estava falando? Aí é mais difícil. Creio que sim. Creio que sim. Se for no sentido de vanguarda, eu acho que eu entendi. No sentido de, talvez, o questionamento da própria escrita ou relacionado à vanguarda mesmo. Quase. Eu me refiro a uma escritura que plasma a forma. Uma forma que eu especulo como seja. Eu estou pensando numa música que não existe, e através da escrita eu vou representar essa música no suporte. E essa representação do suporte, ela é dada nos mínimos detalhes. Aqui no suporte eu coloco a performance também. Explico como é que cada som vai evoluir no tempo, como é que vai ser tocado cada coisa, como é que cada nota vai ser articulada, como é que cada intensidade como é que é o fluxo das intensidades, eu vou colocar tudo no papel. Eu estou usando a escritura como um fundamento de definição da forma musical. A partir de que critério? Um critério especulativo, porque eu não tenho uma música tocando na minha frente. Mas eu especulo sobre ela. E esse critério de uma partitura bem formulada nesses termos, ela apresenta uma especulação sobre a forma que não só é viável, mas é muito interessante e original. É esse critério que é o critério que fundamenta a avaliação dos nossos trabalhos dentro da música na academia. Você não manda para a Bienal uma gravação da música que você fez. Você manda para a Bienal essa partitura. E a banca vai analisar esses critérios. O quanto você é capaz de especular sobre a forma de uma maneira proficiente, original e dentro daquilo que é previsto. Né? Você tem um profundo conhecimento de orquestração, de instrumentação, conhece os instrumentos, entende os limites deles. Isso está tudo vinculado a um projeto criativo que funciona. E se funciona, eu aprovo como é que é a nota 10. Pode passar para a próxima etapa. Quando eu falo em escritural e especulativo, eu estou falando disso. Agora, a composição é mais do que isso. Muita gente compõe música sem escrever partitura, por exemplo. Não sei se vocês tocam em banda de rock, provavelmente vocês já fizeram música assim, um falando do outro. Olha, toca essa, muda o acorde, fala.
Provavelmente vocês já se comunicaram de mil maneiras diferentes enquanto tocam, usando cifragem, usando aceno de cabeça, coisas que vocês combinaram, tocando um negócio improvisado e gravando, e depois ouvindo, junto com todo mundo, ou então improvisando e decidindo que coisas ficaram legais e ainda se mantém, o que não ficou legal você retira. Então a gente tem mil maneiras de fazer música e criar, e compor e fixar coisas para além dessa perspectiva especulativa. Aliás, a maioria das pessoas fazem música fazendo, né? Tocam e a música vai acontecendo. Essa maneira de fazer música é uma maneira de tempo diferido, né? Você faz a música num ambiente diferente, parece que você faz a partitura num ambiente diferente daquele que você faz a música, é uma característica da nossa área de composição. Esse formato, ele não é um formato que sempre existiu, né? E ele também não é o único formato viável, como eu acabei de falar. Tem maneira de fazer música num ambiente de diversidade cultural como o que a gente vive aqui. É muito mais fácil você achar pessoas que praticam a experiência musical de outras maneiras do que do jeito que a gente faz. Então a gente precisa ter, de alguma maneira, criar condições de lidar com a música enquanto acontecimento. Porque ela nem sempre tem uma conexão direta com uma partitura que seria uma espécie de disparador do resultado sonoro que só poderia ser como é, por conta da sua conexão com um planejamento, com um projeto, com uma ideia. As músicas que vocês ouvem, às vezes elas vão poder ser explicadas por essa relação com a partitura ou com uma ideia original, mas nem sempre. Aquilo que faz, mas por outro lado, existe uma conexão direta entre a música que você ouve e a maneira como ela foi performada. O jeito que eu toquei, as decisões que eu tomei, tem uma relação direta com o resultado sonoro que eu estou apresentando. Concordo com isso? E não é tão óbvio. Não é tão óbvio. Mas a gente precisa partir do pressuposto que seja o mais perto do palpável possível. Né? Porque a gente tem tentado entender a obra musical como algo que se manifesta no mundo a partir de uma decisão do compositor. E a decisão do compositor que está impressa, está expressa num suporte textual. Esse paradigma da obra, que eu vou chamar de conceito obra, ele é muito recente. Ele é um paradigma que é inaugurado, ele se fortalece, se consolida no século XIX, no começo do século XIX, junto com a era contemporânea. E quando ele se estabelece como conceito, o conceito se estabelece, ele passa a regular a área. Tem um texto muito importante da musicóloga Lídia Guerra, que chama O Museu Imaginário das Obras Musicais, é um texto de 1992, que é assim, onde ela discute esse assunto. Sempre houveram obras musicais, mas tem um momento na história em que o conceito obra, esse conceito obra, que é um conceito aberto, ele passa a regular o sistema. A partir desse momento, dessa virada, eu começo a entender que existem obras e que elas são o fundamento da nossa prática. E o compositor está vinculado ao conceito obra. O compositor é aquela figura que é capaz de, a partir inspirado por uma ideia, produzir no mundo, colocar no mundo uma coisa que não existia antes. Só que o compositor também existe desde muito antes disso. O compositor, ele, antes disso, ele é simplesmente aquela figura que escrevia música. O cara que escreve música, escrevia música no século XV, ele era apelidado de compositor em vários países da Europa. É o cara que escreve música. Só que nesse período, o cara que escrevia a música, ele não era uma figura central, definidora do meio. As pessoas cantavam, praticavam e improvisavam. E o compositor é aquele cara que reproduzia, por algum motivo, no papel, aquilo que estava acontecendo ao redor dele. Ele não era um cara que produzia uma coisa que não existia. Ele era um cara que era capaz, que tinha aquele métier de fixar as coisas e produzir uma coisa que existia no mundo fisicamente chamada composição.
Compor é criar coisa, é escrever música e deixar no mundo essa música que foi escrita. Isso chama composição, isso chama compositor. Isso é a operação. Com o passar do tempo, o compositor ele vai virando uma figura cada vez mais importante dentro desse circuito. Quando você chega na Renascença, esse cara já vai ser chamado de gênio. Mas ele ainda é um gênio desse fazer perfeito, da polifonia perfeita, do contraponto perfeito. É o cara que sabe fazer melhor do que qualquer um aquela música que todo mundo espera que ele faça. Ainda é isso. Os grandes mestres flamencos, daquelas polifonias a 40 vozes, eles eram gênios e ultra considerados, ganhavam dinheiro por causa disso. Ainda não é um cara autodeterminado que cria do nada uma coisa que ninguém nunca tinha ouvido. Isso é um paradigma muito recente, que requer um mergulho nessa metodologia escritural e especulativa, que até esse momento não tinha por que existir. Porque aquilo que se demandava dessa figura que compunha e deixava uma coisa no mundo não era isso. É necessário uma mudança de paradigma. Essa mudança de paradigma é justamente quando a obra, ou o conceito obra, se transforma num conceito que regula todo o sistema. Quando esse conceito passa a regular o sistema no começo do século XIX, aí você começa a olhar para o século XVIII, XVII, XVI, XV e encontrar obras lá. Obras e relação dessas obras com seus respectivos compositores. É como se o paradigma Beethoven servisse para entender Machot, servisse para entender Bach, servisse para entender Johann Sebastian e etc. E é mais ou menos assim que eles estudam a história da música. Sempre houveram obras, sempre houveram compositores, o status deles era mais ou menos o mesmo, né? E cada um estava lá criando a sua música. Não é bem assim. Antes de acontecer esse advento da obra, do conceito de obra, o compositor não era essa figura que fazia isso. Mas essa figura não deixou de existir depois que o conceito de obra passou a regular o sistema. Então você tem, concomitantemente, com o compositor que especula e que escreve, que usa a sua escritura como uma maneira de produzir um novo, ainda tem um compositor que atende a demandas do mundo do trabalho. Para que aquela música que está todo mundo fazendo, e todo mundo já sabe como é que soa, que seja produzido também. Então você tem, na verdade, um descrédito desse modelo de composição, né? uma espécie de estigmatização desse modelo de composição, que vai redundar mais tarde na academia, quando você começar formalmente a formar esse compositor, vai redundar numa hierarquização dos dois. Então, na academia, a gente está trabalhando e tentando formar vocês para que vocês se tornem bons escrituralistas e que consigam fazer uma boa especulação sobre a forma. Vocês vão ter mais chance de ter músicas tocadas se aquilo que vocês escrevem tiver uma conexão com o mundo real. Especulativa, porém eficaz, bem realizada. E quanto mais original, quanto mais pousada, melhor. O compositor que atende demandas de mercado, que não está nesse fluxo do atendimento dessa demanda, ele nem está na academia como uma figura relevante. Nem está na academia como uma figura relevante. Mas ele continua sendo compositor, as coisas que ele faz continuam sendo composições. Ele produz partituras, bolinhas, pentagramas, igual a todos os outros compositores. Mas ele está no mundo do trabalho. E isso força a gente a pensar numa teorização do sistema para além do paradigma da obra. E esse é o sentido, depois, né, de pensar uma morfologia da obra aberta, que é o título da minha tese. Não, a minha tese é outro título, mas o título do livro que eu publiquei em 2016, que veio da minha tese que eu defendi em 2009. Eu preciso ter condições de entender a música em termos de acontecimento. A mesma coisa diante de mim, ela tem uma determinada fatura, eu quero saber por que ela é como é. Pergunta morfológica. Por que ela é assim? Eu não posso mais responder essa pergunta dizendo ela é assim porque tem uma partitura, porque tem um compositor que disse que ela tinha que ser daquele jeito. Eu falei, peraí, mas se na hora de encaixar uma coisa com a outra tiver uma diferença, o que eu faço com ela? Como é que eu interpreto essa diferença? Aí tem uma solução geral universal que diz assim, não,
Se houver diferença entre a partitura e o resultado, essa peça é aberta. Ela é uma obra aberta. Se não tiver nenhuma semelhança, mas nenhuma, for diametralmente oposta, vai indeterminado. E aí você resolve, entre aspas, o problema da abertura em música. A abertura vira um tema importante e relevante, porque a gente está pensando numa base da obra fixa. E nós já esquecemos nessa altura do campeonato de que é impossível fixar uma obra. Ela é por natureza aberta, porque vocês tocam de diversas maneiras daquela mesma coisa que está escrita. Então existe uma abertura intrínseca à obra. Mas a gente parou de teorizar essa abertura porque a fixação virou uma espécie de paradigma. Então você tem trabalho sobre a obra aberta, trabalho sobre determinação, trabalho sobre acaso, trabalho sobre improvisação, trabalho sobre emancipação do intérprete, performance ativa e criativa, coisa nesse sentido. Então, na verdade, a gente deveria estar mais preocupado com o mistério da forma estável. Por que quando eu improviso 10 vezes com o mesmo grupo, no final do processo, se eu for observar todas as gravações da minha improvisação, de onde é que vem essa invariância que une todas as performances? De onde é que vem aquilo que não muda? Essa foi a pergunta que eu fiz no meu doutorado. Por que não muda? E não por que muda? E aí, nas composições, de alguma maneira eu tentava brincar com essa possibilidade. Primeiro, esvaziar o caráter de autoridade do texto musical, tentando trazê-lo de volta para aquela funcionalidade original dele. Aí a pergunta da partitura fica assim: para que serve essa partitura? Eu preciso dessa partitura para fazer a coisa que eu quero fazer? Eu preciso de quantas partituras diferentes para fazer a coisa que eu quero fazer? A partitura que eu vou usar eventualmente na minha performance ou na coisa que eu quero fazer, ela tem que ser produzida a priori ou no meio do processo? O que é mais vantajoso? Será que é melhor testar coisas antes de fixar a partitura? E depois que eu testei e fixei, minha partitura serve para o que agora, nessa segunda etapa? Ela é um bom guia de execução da obra? Ela me ajuda a memorizar aquilo que eu vou fazer? Qual é a utilidade dela? Ela é um bom registro daquilo que foi feito no meu processo? A partitura vira um item problemático no esquema. E ela pode ser reformulada a qualquer momento, dependendo do processo. Então, eu vou apresentar umas peças, depois eu vou comentar cada uma delas. Primeiro, eu vou apresentar uma peça que ela foi escrita e totalmente especulada. Uma peça especulativa, a moda antiga não. É incompreensível. A moda é contemporânea. Parece que ela não é. Porque ela era contemporânea do conceito de obra escrita regulativa. Então, eu tenho um modelo especulativo na época contemporânea. Antes não. Antes a improvisação é um negócio quase sinônimo com música. Fazer música significava lidar com a abertura intrínseca a qualquer atividade musical. Essa aqui é uma peça chamada Flor e Nuvem. Ela é para violino solo, que a violinista canta também. Está sendo interpretada pela Renata Simões. Sobre o texto da Cecília Meirelles.
musical. Agora, tem uma coisa que não é do texto musical, que é a performance em si. A maneira como ela se vestiu, a luz, como ela se deslocou, como é que ela chegou no palco. Isso aqui é uma situação de palco em que as cadeiras estavam em cima do palco, a luz apagava e ela aparecia no meio. Para ela aparecer no meio, ela teve que percorrer um caminho de... Sabe aquelas figurinhas fluorescentes? A gente colocou no sol, né? A gente fez um caminhozinho no escuro para ela poder chegar no centro do palco, depois a luz aparece. Aqui está horrível a câmera, né? Mas lá o efeito foi bem legal. Então tinha um percurso, tinha todo um itinerário, isso tudo fazia parte daquela performance lá. A ideia é, a música, ela não se materializa como se fosse uma coisa maquinal em cima do palco. Não é suficiente você simplesmente ler a partitura, acertar as notas no tempo certo. A voz dela está modificada? Você precisa cuidar da ação performática. É a partir da ação performática que você abre o último cadeado da especulação sobre a forma. Porque você está cuidando agora da materialização da forma no mundo. Então não é suficiente nesse projeto artístico você planejar, especular sobre a forma e depois contar que ela vai se manifestar no mundo do jeito que você imaginou, do jeito que você especulou. É necessário que a manifestação no mundo ela tenha aquela potência que você almeja. E para isso acontecer, a ação tem que ser uma das formas de entrada na primeira forma. Então, eu já estou sugerindo uma segunda coisa, que é a entrada no problema da forma, não exatamente pela obra, mas pela ação. A operação em cima da ação plasma o resultado final. Então, aqui é preciso haver zelo, aqui é preciso haver projeto, decisão e, eventualmente, até algum diálogo com o disparador inicial, se for o caso. Outro exemplo, aqui mais. Vou botar planejar aqui um minutinho. Vai demorar. Deixa eu ver se chegar rápido. Tem uma página no Facebook do artesanato. Pronto, a gente vai direto aqui. Isso aqui é uma partitura de uma peça minha. A partitura de uma peça, é até difícil de falar isso, mas isso aqui é um desenho. Tem 3 cores, tem um vetor vertical e horizontal, por onde o tempo vai se desenrolar. Você tem linhas diagonais que tem que ser representadas por glissando. É uma peça para glissando. Mas é uma partitura para orientar uma performance de glissando. A produção de uma textura de glissando de 3 instrumentos diferentes. Você tem sinais de dinâmica no meio. Cada glissando que você está fazendo vai ser afetado por sinais de dinâmica. Esse guia de execução eu chamo de facilitador. Você olha para a partitura do guia de execução e sabe como se comportar. E você se comportando da maneira como está planejado aqui, o resultado está garantido. Então é como se fosse uma espécie de máquina de fazer aquela música lá. Uma maquinista de fazer aquela música. Essa partitura, a partitura de 2004, ela tem esse aspecto e ela poderia muito bem ser enquadrada como um grafismo musical, no sentido que foi produzido lá na Escola de Nova York, nos anos 70, mas tem uma diferença básica. Aqueles grafismos dos estadunidenses, lá nos anos 50, eles foram publicados como peças, como obras musicais, no sentido estrito do termo. E é daí que é necessário você estabelecer como paradigma, como fundamento delas,
delas, a desconexão entre partitura e resultado, que vai dar o conceito de determinação. A partitura não é vista como um facilitador, como um guia de execução, como algo que vai ajudar você a improvisar, por exemplo. Não, ela é colocada lá como uma obra musical do fulano de tal, tem a assinatura dele lá, e ela é aberta. Que no caso, de cara você assume a função desse grafismo. Isso aqui é uma partitura, é um guia de execução de instrumentos que vão mensar, então os lições estão explícitos aqui. As cores têm a ver com para facilitar que eu distinga a minha própria movimento daquele contexto. Os sinais de dinâmica orientam esse fluxo de intensidade. Eu posso entrar no esquema em qualquer direção, de cima para baixo, de baixo para cima, mantendo a sequência lógica. E é uma partitura só que eu queria colar, ela é uma mesa para as pessoas tocarem ao redor. Como quem canta madrigais ao redor da mesa, madrigal para outros, as pessoas ao redor da mesa e tocar usando aquilo ali. Então ela tem um formato prático, ela não é a obra, ela é só um facilitador para eu tocar músicas de lição. Quase como um tabuleiro de um jogo. Minha esposa disse que isso aqui é daquelas bases de costura, como se estivesse costurando alguma coisa. E aqui tem uma ela é projetada na parede, e aí a gente tomou. É Então eram peças
pensadas para eu chegar e tocar. Só que agora é uma perspectiva um pouco mais profissional, no caso. Eu escolhi os músicos, que eram colegas que sabiam muito bem resolver esse tipo de demanda, então a coisa era mais encaixada. Mas foram peças que foram muito tocadas por conta desse suporte. Aí você vê, tem um diálogo aí com a notação. A notação ela é problematizada. Ela não é uma coisa em si, né, que tem lá uma presença ontológica. Ela é algo que vai acontecendo, ela acontece. Ela pode ser descartada, ela pode ser reformulada. Porque o que está em jogo são as decisões que são tomadas durante o processo para poder chegar no resultado que eu quero chegar. Você tem uma estética visual também para a plateia, né? Quando você projeta desenha a partitura, né? Mas O público está vendo também. da performance, né? Você fica naquela situação de nós. Tem um efeito colateral que as pessoas começam a olhar para a partitura tentando entender a música. Isso dá uma certa, mas tudo bem. Tem uma hora que o cara relaxa, deixa eu falar. Mas aí tá, ela não está dentro de um contexto no qual ela vale como arte visual. Tem um colega nosso lá de Recife, o Henrique Vaz, daquele compositor importante lá de Recife. A partitura para ele tem um peso visual em si. A partitura é uma obra de arte. Faz questão de preservar a partitura, ele nem toca a questão da partitura. Às vezes ele capricha tanto na partitura que não dá para tocar a peça. Mas ele tem essa dimensão visual e eu acho importante isso. Eu também acho importante. Também acho que isso não é irrelevante. A partitura só serve para tocar, ela é uma coisa que eu consumo no meio do processo. Que no fim foi a viagem do Weber, né? Ele transformou uma coisa num negócio cristalográfico e não precisava nem suar mais. Então perfeito que estavam as relações lá dentro. Tem uma hora que a obra especulada, ela vale como obra de arte. Então a partitura é uma coisa bonita de se abrir. Você pega uma partitura do Schumann, inspira, inspira, desce, fica uma coisa linda e tal. E é um pouco que o Henrique faz, as partituras diferenciadas. Não é essa a intenção aqui, a intenção é ser prático. Ser prático. A pessoa fica tentando encaixar uma coisa que estava naquela tradição da escola da Europa. Esse aqui é um instrumento de trabalho, né? Facilita certos processos. Aí tem uma anedota sobre essa partitura que em Minas eu fui tocar uma vez, junto com o Matias Cury e o Jean-Pierre Caron. A gente ensaiou o lançamento do meu livro lá em Belo Horizonte. É colorida, né? Tem um palco, tudo e tal, a gente não participou da passagem de luz. Quando a gente foi tocar, a gente subiu no palco, fomos aplaudidos e tudo. Falei, bem, agora pode projetar na parede. Projetou na parede, só que tinha uma luz amarela. E aí o amarelo sumiu e o azul e o vermelho ficaram pretos. Aí não dá para fazer nada. Eu olhei para eles e disse, está tudo bem? Vocês estão bem? Estão bem? Estão. Começaram a tocar. Por quê? Porque você toca há tanto tempo essa música, você sabe exatamente como ela tem que soar. Então é possível improvisar seguindo a norma das versões anteriores do madrigal. Isso não tem problema, não tem nenhum embaraço, porque o madrigal está pensado para soar, para funcionar dentro de um limiar de tolerância morfológica. Dentro desse limiar de tolerância morfológica, ele é o madrigal. Parece que tem um debate do Jean-Pierre Caron sobre isso. Ele está preocupado com a identidade da obra e tal. Ele está sempre falando do madrigal. O madrigal ele flutua, mas continua sendo madrigal. Madrigal no sentido histórico? Não, essa peça. Porque se você fizer uma análise de espectro do madrigal, de várias opções do madrigal, você vai perceber os glissandos, você vai perceber aquela malha de glissandos que é característica. Então, a análise espectral mostra a mesma peça. Mas ele é sempre tocado, de forma diversa. Deixa eu ver se tem mais uma coisa para mostrar para vocês. Esses são os exemplos, né, de resposta do seu doutorado, o que fica de peça para peça, de execução para execução, né? É um bom exemplo de, assim, uma boa análise morfológica a ser feita em cima de uma partitura. Ela foi pensada para funcionar, admitindo muita irritação externa.
sistema aberto que tem muito homeostase. Foi um termo que eu uso no meu livro. Então, a homeostase é a capacidade que o sistema tem de se manter ele mesmo. Então, você leva um corte e o teu corpo cicatriza aquele corte. Né? Então, você tem uma homeostase, é uma característica dos seres vivos. E aí, coloquei essa hipótese para a aula musical também. Elas são muito homeostáticas, pouco homeostáticas. Se eu errar uma nota, eu acabo com a performance. Tem obras que sim. Tem obras que elas são tão limítrofes nesse sentido, que essa margem de tolerância morfológica é muito restrita. Então, você também pode operar isso. E no caso do madrigal, você tem uma margem que ela é grande e tal. Se for comparado com outras margens, né? Mas ela tem um limite. Se você começar a fazer coisas que não são cristãs, etc., já fora do protocolo, você começa a truncar, você começa a produzir ruído na performance de madrigal. Cada músico escolhe uma cor só. Isso ajuda a orientar a pessoa na performance. É isso que eu chamo de facilitador. Eu dou um apelido para cada tipo de partitura que eu faço. Um facilitador, tem um produtor de randomismo, tem dependendo da função de cada objeto. Mas você vê, no fim das contas, não teve partitura. A partitura foi construída no processo, ela deixou de ser relevante no momento em que a gente já tinha absorvido e entendido como é que funcionava aquele resultado sonoro. Então eu escolho, eventualmente, não usar a partitura. Ou então, em exercício com os alunos, começar a performance com a partitura, não essa, mas alguma outra partitura que tenha uma lógica parecida. E quando eu percebo que eles já estão tocando dentro daquela norma com bastante desenvoltura, eu tiro a partitura. Aí eles. A partitura, professor, eu falei, não, continua tocando. Presta atenção no que vocês estão fazendo, continua tocando. Aí os caras conseguem emular aquele resultado dentro daquela margem, sem a partitura. Para mostrar que a partitura dentro desse processo, ela é um item que tem essas características. Ela ativa o processo, ela ajuda a regular o processo, ela coloca uma normatividade. Mas qual é a função disso? A função é que você internalize aquele resultado sonoro, para que você mesmo possa introduzir a hora que você quiser. É um exemplo de uma partitura que ela é importante para o processo, mas que ela não tem nenhuma função daquela partitura especulativa que exige que o resultado seja diretamente vinculado a ela. Algum músico em algum momento pediu para você extrair a parte dele? Não. Aí deixa ele ser um facilitador. Na peça Rewind, do John Cage, que ele fala, decore como faça 30 segundos, que é cada barra. Aí tem os desenhos que, no meu caso, eu cantei, mas eu acho que era o Lué também, tem vários mas você tem que decorar 30 segundos. Sabe como que é esse processo de passar 30 segundos? Eu achei fantástico essa ideia. Porque quase sempre a pessoa acerta entre 28 e 32 segundos, que é exatamente o que ele queria. Então, eu acho muito legal, porque é uma parte do processo. Eu chamo essas peças do Cage de Rewind, mas também o What About the Noise, por exemplo. What About the Noise, um nome de que ele pede justamente para você contar o silêncio internamente e tem um grupo grande tocando. E esse silêncio tem que ser longo. É pior ainda, ele não diz que é longo esse silêncio. Só que uma vez que você determina o silêncio uma vez, todas as vezes que for o caso, o silêncio se manifestar, ele tem que ter o mesmo tamanho. Sem olhar no relógio, não. Sem olhar no relógio, nada. O que ele consegue com isso? Produzir randomismo. Porque você tem um grupo grande de pessoas tentando fazer isso. Então você consegue rarefação sonora e randomismo ao mesmo tempo. Ou seja, o resultado está calculado pelo compositor e ele está garantido pela estratégia de variância que ele usou. A partitura é assim. Para que isso aconteça. Então o músico não tem liberdade não nesse caso. Ele é uma engrenagem de uma máquina. O dia 5 do SESC, ele tem uma peça chamada Voltar,
que é uma peça, né, justamente. E aí é violão, do âmbito percussivo, e ele tem uma concepção que ele coloca lá, né, ele deu várias entrevistas que é para você estar lá escrito, como partitura, tudo bonitinho, muitos detalhes, inclusive, só que ele coloca, né, ele deu várias entrevistas dizendo que não é para você ensaiar a peça. Ele dá uma premissa que ele diz, deixe o Deus Shiva lhe direcionar para a interpretação da obra. Boa ideia. Uma Eu não pensei outra nisso. dimensão. Eu não pensei nisso. Com Deus e humanidade. Uma outra dimensão. Inclusive trazer outras aulas, isso que você fala para o aluno, você não pode estudar para essa prova. Quem estudou está eliminado. Deixa o nervosismo me ligar. Deu o horário, né? 2h30 já. A gente pode abrir para. Se quiser apresentar mais uma, dá tempo. Deixa eu só fazer uma pergunta na coluna da anterior. Eu queria que você desse mais dois ou três exemplos da sua tese de coisas que ficam de uma apresentação para outra, de uma para outra, dessas peças esquisitas. Então, eu vou ter feito uma compilação. Você acha um pronto uma aplicável? Não pode ser assim, só falar também, se você quiser. As peças tiveram várias performances e. Não, por exemplo, o que eu entendi que você falou que na sua tese você conseguiu traçar uma consistência, né, entre coisas diferentes. Ou eu entendi errado? Não, Variância, né? eu percebi que a partitura, boa ideia de que a partitura ela produz uma diversidade. Não, que a partitura ela teria que ser coincidente com o resultado sonoro no final. Né? Primeiro colocar essa questão. Tem a dimensão da performance, né, que já faz isso, com isso eu derivo um pouquinho, mas eu queria pensar em situações mais radicais, que houvesse uma desconexão entre uma coisa e outra. E no limite disso, você tem um discurso sobre a improvisação livre. A improvisação livre como modelo de música assim, que não tem como você prever, justamente porque não existe planejamento nenhum anterior. Se não tem planejamento nenhum e as pessoas simplesmente entram em contato e tocam, então o resultado é completamente imprevisível. Tem comportamento, né? Como? Pode ter comportamento. Mas a tese, teoricamente, é já que não há planejamento, então o comportamento é absolutamente imprevisível. Só que, se você pegar o mesmo grupo e ver várias performances desse grupo, você vai perceber que existe uma questão comportamental, idiosincrática, a maneira como se toca, a maneira como se escolhe o material, a maneira como se lida com o tempo, que vai produzindo uma invariância entre uma performance e outra. Essa é uma impressão. Você vê os grupos tocando, sempre que esse grupo toca, começa com esse som pequeno, que esse som vai se contaminando o grupo, e o grupo vai reagindo a ele, daqui a pouco a coisa fica mais consistente, os sons sustentados vão ficando cada vez mais intensos, daqui a pouco aparece um evento novo, esse evento novo de alguma maneira pipoca pelo grupo, né? Isso tudo leva o pessoal para um ponto culminante, muita energia, e depois desse ponto culminante eles começam a refazer e tal, vai ter um desenho, esse desenho que eu acabei de fazer é um desenho, eu fiz de propósito, nem que eu vou fazer isso, mas se você não planeja, é quase certo que você vai acabar fazendo um negócio ultra tradicional. É isso que Você eu não planejou, muito legal. se você não planejou, acaba você caindo na forma, aquela sessão áurea, né? Você acaba fazendo isso. Demora para subir, é rápido para descer, por exemplo. Isso é uma coisa que, se você não planejou, isso vai acontecer. Porque está bem encaixado com o tempo que você precisa para desenvolver os materiais. E depois que você chega no ponto culminante, né? Que é aquela parte mais interessante da performance, o clímax, convém você não fazer um segundo clímax. Tem que arrefecer. Então, o que eu faço agora? Eu não posso ficar demorando demais para chegar no final, porque todo mundo já viu o que eu fiz, já sabe como é que funciona.
Então, existe uma tendência, se você não fizer nenhum planejamento, a cair nessa forma aí. Isso eu posso considerar como uma invariância típica e tal, mas eu estou sendo maldoso. Porque quer dizer, maldoso, talvez menos maldoso do que as pessoas que dizem que estão fazendo isso livremente. Existe um certo planejamento. Assim, no mínimo para evitar isso. Que era a estratégia do Cage. Cage colocava obstáculos para você não fazer isso. Sim. Faça, nem improvise, mas sempre use o mesmo material e espere. Aí quando você encaixa uma coisa na outra e você troca, a gente fez muitas performances do Cage com professores, aí você percebe que a gente está preso na máquina que ele inventou. Ele é uma gaiola mesmo. Você tem uma série de gaiola. Ele é o Deus da grana. E, pois é, aí eu coloquei isso como uma, na minha tese, chama de mistério da invariância. Ótimo. Por que emerge essa invariância? Isso para mim é mais importante saber do que saber se você está livre, se partitura, com partitura. Porque um dos orgulhos da música de vanguarda é quebrar padrões. Aí você faz uma tese provando que padrão não é coisa lá. Não, e não é uma reabilitação da decisão. Né? A decisão profissional foi muito estigmatizada no pós-guerra. Quando você fala em eu controlo a música que eu estou propondo, minha partitura ela exige certas coisas, exigir, propor, decidir, virar palavrões no pós-guerra. Tanto que tem essa matéria ou sem mestre. Mas ainda é super decisória. Agora, ele era uma outra tese para falar da cognição que dá esse efeito, essa invariância da variância. Como é que vai essa aleatoriedade? Meu ponto é o seguinte, eu não tenho por que estigmatizar a decisão. Não tem por que estigmatizar. A decisão tem um impacto. X. E outra coisa, a partitura é uma tecnologia interessantíssima, porque ela permite que você imagine e faça e coloque no mundo situações de baixíssima probabilidade. Então, como artista, é óbvio que isso é vantajoso. Você pensa, eu consigo combinar com 60 pessoas para tocar a mesma nota, ao mesmo tempo. E eu só posso fazer isso se eu. Quer dizer, eu posso fazer regente, mas eu posso criar situações que seriam impossíveis de ser realizadas de forma intuitiva. Aí que está a potência da escritura. Então, eu não sou contra a escritura, eu não estou querendo subverter a partitura, eu estou querendo colocar no lugar dela, para que ela serve. Sim, seria como demonizar um GPS, por exemplo. Não, Eu sou vídeo de sem GPS. não Eu não sou do Uber mesmo. não sei, eu prefiro saber para onde estou indo. Quando você se perde, Tem uma. É porque tem uma rixa aqui no Alcecha, assim. Como falando mais sério. Não, eu tô brincando, eu tô brincando. Eu queria saber se você tem a gravação do professor em Libras, que você pode rever para comparar com os outros. Eu acho que seria não, bem não tem interessante. gravação não, tem gravação da palestra dele, mas essa performance não. Mas o legal só desse jeito. Sim. E a outra coisa é justamente a questão que você estava falando agora sobre a partitura mais convencional, né? E queria saber mais um pouco sobre sua percepção dessa questão da variação dentro de uma obra que, como você disse, tem menos rigidez morfológica, né? E assim, a gente sempre utiliza de emprestado termos da linguagem, né? E vê muito da música em si como linguagem também. Então, uma forma de um intérprete interpretar uma obra também seria uma forma de, digamos, soltar a forma da pessoa falar aquela obra. Mas ele não vai tocar baile e tocar aquele nosso quadradão, tem a parte de interpretar aquilo que tem umas aceitáveis e outras não, e acho que entra nessa parte que você falou de aceitação da variação, né? É mais ou menos isso a pergunta. Eu coloquei no artigo que eu publiquei na Debate, um problema, um negócio que eu. Engraçado,
Eu achei que ia ser muito polêmico esse artigo, mas ninguém falou nada. Coloquei até minha equação matemática também. Enfim, ninguém falou nada até agora. Mas o problema da autopoiesis da obra. A obra musical é autopoética. Quando eu defendi minha tese, a banca forçou a barra para eu aceitar isso. Eu fui até o fim, não. A autopoiesia é um negócio que é característico do acho que é uma coisa completamente diferente. Diversa da obra. A obra é um artefato. E a planejagem de determinado nível, ela tem aquela função. Ela não pode engendrar por conta própria a complexidade, ela não pode engendrar por conta própria o desdobramento. E aí defendi e tal, tudo bem. Até fiz uma defesa bem potente, assim, eu coloquei um conceito que era de veículo poético para a obra. A obra como veículo poético. Ela é uma coisa que é usada para eu criar coisas usada para uma espécie de ferramenta para eu extravasar o meu projeto artístico. Eu estava sendo super otimista em relação ao intérprete nesse momento, mas foi bem aceito porque justamente estava reabilitando o intérprete, colocando o intérprete emancipado, e esse espírito bem pós-guerra mesmo. Aí nesse artigo eu sou obrigado a reconhecer que determinadas obras parecem ter um comportamento poético. Mesmo que você tente eliminá-las, destruir a sua identidade morfológica, elas continuam permanecendo elas mesmas. E elas têm capacidade não só de sobreviver ao tempo, mas de se remodelar e permanecer por causa dessa remodelagem. Elas têm, portanto, uma espécie de homeostase que independe do que você faça com elas. Parabéns para você, nunca vai ser eliminado. Você não tem capacidade de eliminar parabéns para você, nem modificar radicalmente sua morfologia. Ele tem uma homeostase enorme e independe de quem canta, de quem toca. E aí eu fui obrigado a reconhecer que o intérprete é um elemento sistêmico. Ele não é uma irritação externa, ele não é alguém que usa a obra do seu dia. Ele é algo que, se ele não estiver no processo, não estiver na obra. Então eu sou obrigado a reconhecer que ele é um elemento sistêmico. Ele pode ser descartado e a obra continua. Aí, algumas pessoas ficam meio revoltadas comigo, mas assim, publicar um negócio contra meu artigo, não publicar. Mas não, eu sou importante, quando eu estou tocando, eu estou lá improvisando. Tudo bem, mas depois que você tocou, improvisou, fez o que você tinha que fazer, vem o próximo e toca aquela música do jeito que ela quer ser, do jeito que ela sempre foi. Ou seja, ela tem uma certa abertura morfológica, mas ela cuida da própria evolução de uma maneira misteriosa. E esse artigo ele vai piorando. É a primeira parte. Vai piorando. Chega no momento que eu pego uma definição do Humberto Maturano sobre autopoésia e sistemas vivos. Ele diz que a autopoésia é suficiente para você caracterizar um sistema vivo. Mesmo que ele não seja máquina, pode ser uma coisa. Mas se ele é autopoético, ele pode ser classificado como vivo, vivente. Aí eu coloco esse problema, peraí. Se eu estou dizendo que a obra musical é autopoética, algumas obras pode significar a vida, pode ser um efeito emergente de uma obra musical. Ela adquire vida própria, e no sentido da biologia existente, não metafórica, poética. Ela é um ser vivo. Aí quando eu vi esse problema, eu parei de escrever, porque senão eu faço, sei lá. Ninguém falou nada ainda. Eu não falava nada disso aí. Voltando para o início da sua fala, o Tiago Almeida deixou uma pergunta aqui sobre os nomes das peças. Aí ele fala, é a influência de Stockhausen nessa questão dos nomes dos dias da semana? Não, é uma questão prática. A gente tinha pouco tempo para fazer a peça. Não dava tempo de fazer a peça e dar nome para ela. Sim. Deixa eu ver se eu tenho outra pergunta. Pode fazer Stockhausen. É curioso porque nas horas canônicas tem uma oração para cada hora do dia. Então tem as matinas, laudas, vésperas, nonas, sextas. Parece
uma coisa que sempre me incomodou, digamos, das diferenças, né, entre as nossas filosofias. Porque a gente tem traçado o caminho juntos, né, na morfologia da obra, né, tem o doutorado, mas eu acho, e você me corrige se eu estou errado, porque você citou a Lidia Gordner nisso, né? E a Lidia Gordner meio que detona a antologia da obra, né? Um pouquinho também, não sei se Jean-Pierre faz isso, Jean-Pierre Caron, mas você está reforçando, né? Você acredita na obra, né? Até, digamos, eu queria discutir isso, né? Você acredita na obra? Ela existe de fato? Existe uma ontologia da obra, ou seja, uma filosofia do ser, dela ser? Ou a obra, como você acabou de dizer também, é simplesmente um artefato humano que, digamos, a gente coisifica, né? Mas ela não tem uma existência própria fora da nossa, digamos, onde você se posiciona nisso? É uma longa resposta, mas pensar o seguinte, ela critica a possibilidade de uma ontologia da obra musical, principalmente porque ela está lidando com autores que são radicais nesse sentido. Eles pensam que deve haver um critério de identidade da obra que seja absoluto. Por exemplo, a partitura. Então, se aquela música ela tiver uma coincidência com o texto musical, ela vale, como aquela obra. Se não tiver coincidência, ela não vale. Para refutar esse tipo de argumento, ela fala da obra como um conceito aberto. Ou seja, um conceito que evolui dependendo do contexto, ele vai ter interpretações diversas. Aí o Jean-Pierre pega essa briga dos dois, né, já concordando com a Lidia Gay, aí pega a minha tese e diz, olha, a gente precisa de uma mirada morfológica do problema. Então não importa se há uma conexão, mesmo que tenha entre o resultado e uma partitura, pode ser que ela se perca no processo. Mesmo assim, eu preciso entender a morfologia. Se a música é acontecimento, então tem que ter condições de enxergar o acontecimento e dizer alguma coisa a respeito dele. Só que nesse processo, eu sou obrigado a reconhecer que acontece uma espécie de reontologização da obra, a partir de uma filtragem morfológica. Então, o acontecimento produz invariância também. E existem aspectos identitários da obra que se manifestam mesmo nessas circunstâncias. Então a gente está fazendo uma espécie de pergunta melhor. A gente vai trabalhar com a possibilidade de haver como ainda falar que a obra é alguma coisa, mas a partir de uma perspectiva morfológica. Essa é a proposta do Jean na dissertação de mestrado dele. E aí você é obrigado a pensar o que é obra, né? Que tipo de coisas podem ser chamadas de obras. Você tem um modelo clássico da Lidia Gay, que ela descreve no livro dela, que é naquela virada do século XVIII e XIX, existe um modelo aí. A obra musical é uma unidade de pertença individual, original, fixa. Ela tem esse bloco de características. É alguma coisa feita por alguém, aquela pessoa tem o domínio sobre ela, ela é diferente de outras coisas parecidas com ela, no contexto, ela precisa se repetir para existir. Tem uma série de características que, como o conceito obra é aberto, elas podem se modificar no passar do tempo ou dependendo do contexto. Então a gente pode falar com John Cage como produtor de obras, mesmo que as obras dele não sigam essas características. Aquela para mim, mas a gente pode ir além. A gente pode pensar o que é obra. Obra é fruto de operadores. Quem são os operadores em determinado contexto? Fulano, ciclano, naquele contexto lá, tomaram decisões e foi produzindo essa morfologia aqui. Esse resultado foi produzido num contexto, depois ele se manifesta em outro contexto, depois em outro contexto, outro contexto, outro contexto. O que sobrou? Qual é o rastro morfológico de todas essas performances desse mesmo disparador, para não falar obra, esse mesmo disparador produz que rastro morfológico? Eu posso chamar esse rastro morfológico da obra a maneira como o mundo a manifesta espontaneamente. O mundo filtra e faz permanecer nele uma coisa que se identifica com aquele disparador.
Então já tem uma outra possibilidade de entender a obra, uma espécie de rastro. Como se houvesse de essência, talvez. É chamado nexo, né? Um nexo morfológico, um rastro, que sempre que aquele disparador é ativado, ele manifesta esse rastro, parte ele tem uma identidade, não com ele mesmo em si, mas ele tem uma identidade com esse nexo. Eu acho que o Jung chamou de arquétipo. O Jung chamou de arquétipo. A obra seria esse veículo de arquétipos. Essa é uma possibilidade. Agora, eu também posso pensar o seguinte: aquilo que acontece é moldado por infinitas razões. Porque, por enquanto, eu estou pensando um operador, uma partitura, um contexto, um resultado sonoro, eu gravei. Mas espera aí, quem é esse cara que está operando? Pois é. A complexidade que ele é. Tem a Quem é esse cara? cultura, os outros pares. Aquele dia em que ele estava performando, diferente do que se ele tivesse performado ontem. Enfim, a quantidade de coisas que corroboram para aquele resultado é tão grande que chega a ser impossível você determinar de uma vez por todas as causas daquele resultado lá. Então, a gente vai para um modelo diferente de obra, um modelo rizomático. Aí é rizoma. E aí, como é que eu faço para decifrar o rizoma? Não posso. Mas eu posso reduzir a complexidade do rizoma para poder eventualmente responder uma pergunta também. Eu quero saber qual é a conexão desse acontecimento, desse bulbo aqui dentro do rizoma. Eu quero saber como é que se justifica essa forma aqui. Aí eu tenho a conexão dela com a próxima coisa, com outra coisa e com outra coisa, umas 3, 4 coisas. Reduzir a complexidade do rizoma para poder responder aquela pergunta. Mas eu desisto de saber o que é a obra. Como os princípios quânticos, né? Não dá para saber tudo do fenômeno. Você tem que tomar uma decisão. Ou você sabe a posição da partícula, ou a velocidade dela. Isso que eu estou falando. No limite, a nossa pergunta morfológica cancela a obra. Porque eu quero saber só isso aqui. E eu não respondo, não é suficiente. Respondeu, respondi. Deixa a obra acabar. Ela não cabe no lugar nenhum, ela não dá para explicar. Mesmo que eu faça para essa etapa morfológica, mesmo assim, parece pior, né? Os europeus eram felizes, abstraindo tudo, abstraindo o mundo real e dizendo: o compositor é uma partitura, é resultado. E vamos jogar na folha dos improvisadores. Então, é isso. Obrigado pela atenção. Descarrego. Obrigado, Paulo.